Olá, tudo bem com você? O TV Jornal desta terça-feira, 24 de março, começa agora com as principais notícias de Votuporanga e região. Seja muito bem-vindo, vamos conhecer os destaques da nossa edição. Jovem morre após grave acidente entre motos em Fernandópolis. Polícia Militar combate motocicletas motorizadas irregulares e reforça a fiscalização em ruas de Votuporanga. Cobra encontrada em sala de aula de creche municipal em Mirassolândia. Procon de Votuporanga monitora preços dos combustíveis no município. Teve início ontem o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2026. E Recanto dos Focinhos, da Secretaria de Bem-Estar Animal de Votuporanga, convida a população para adoção pet. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora no TV Jornal, que já está no ar. O jovem José Augusto Zatti morreu ontem após não resistir aos ferimentos causados por um grave acidente de trânsito entre motos que foi registrado na última sexta-feira no pontilhão Antônio Faria, em Fernandópolis. Com o impacto, as motocicletas ficaram praticamente destruídas, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. José Augusto foi socorrido em estado crítico e, devido à gravidade, precisou ser transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Infelizmente, ele não resistiu e teve sua morte confirmada ontem. As informações são do Votonews. E a Polícia Militar tem reforçado ações para combater o uso irregular de motocicletas motorizadas de fabricação artesanal em Votuporanga, especialmente na região da Praça do Bairro Estação. A fiscalização tem sido permanente diante do aumento de ocorrências envolvendo esse tipo de prática. Durante o patrulhamento, as equipes se depararam com um grupo de adolescentes conduzindo as bicicletas adaptadas com motores, realizando manobras perigosas e colocando em risco a segurança de quem passava pelo local. Ao identificar um dos envolvidos, os policiais iniciaram um acompanhamento. O jovem entrou em um estabelecimento comercial e tentou se esconder. A abordagem no local acabou gerando tumulto, com os familiares e outras pessoas tentando impedir a ação policial. O jovem também resistiu à abordagem, desacatou os policiais e fez ameaças. Foi necessária a chegada de reforços no policiamento, e a situação foi controlada, mas também foi necessário o uso de gás de pimenta para dispersar os envolvidos. O rapaz foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça. A notícia é do Votonews. E um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde de domingo em Mirassol, acusado de atear fogo na residência da própria família e ameaçar os familiares. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica e, no local, as vítimas, que são mãe e irmã do suspeito, informaram que o homem invadiu o imóvel e colocou fogo em móveis, provocando chamas que atingiram a parte da fiação elétrica e o telhado da área externa. O incêndio foi contido antes que causasse danos ainda maiores. Após a ação, o suspeito fugiu levando uma faca. Durante o patrulhamento, os policiais conseguiram localizá-lo e o indivíduo apresentava comportamento agressivo e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. Foi constatado ainda que ele já possuía uma medida protetiva que o proibia de se aproximar das vítimas. Ele foi preso em flagrante, acusado pelos crimes de incêndio criminoso, ameaça e descumprimento de medida protetiva. As informações são do Votonews. Na semana passada, nós falamos da ousadia de um jovem de 19 anos que foi preso em Nipoã após pichar a base da Polícia Militar. Pois bem, agora nós vamos falar de uma ousadia ainda maior. 2 homens foram presos na tarde de ontem em General Salgado, suspeitos de invadir, depredar e furtar a delegacia de polícia. Isso mesmo, a delegacia de polícia e também o Centro de Convivência do Idoso e a Guarda Mirim do município. Na delegacia, o crime foi percebido quando os policiais chegaram para trabalhar ontem pela manhã, encontraram os portões abertos, os vidros de janelas e portas quebrados e com marcas de mãos e pés. Ao vistoriarem o local, eles notaram que um colete balístico e alguns objetos haviam sido furtados, além de documentos revirados e o rompimento de lacres de materiais apreendidos recentemente pela polícia. No Centro de Convivência do Idoso, a dupla cerrou as grades de uma janela para invadir o prédio. Além de deixar o local revirado, os investigados furtaram alimentos que estavam em uma geladeira e no estoque. Já na Guarda Mirim, os suspeitos foram flagrados pelas câmeras de segurança na madrugada de domingo. Eles arrombaram um portão, entraram pelos fundos da entidade e fugiram levando produtos de limpeza. Com o apoio da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Araçatuba e do Grupo de Operações Especiais, os policiais prenderam a dupla, de 22 e 25 anos, que estava escondida em uma casa em General Salgado. As informações são do G1. E agora, olha só que susto. Em Mirassolândia, uma cobra foi encontrada ontem na sala de aula de uma creche municipal.
O filhote de sucuri foi localizado por funcionários antes da entrada dos alunos. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas os familiares dos estudantes tiveram que aguardar a retirada da cobra para que os filhos pudessem entrar na instituição de ensino. Em nota, a Prefeitura de Mirassolândia informou que foi um caso isolado e que o animal foi localizado pelos funcionários durante uma inspeção de rotina realizada regularmente. Assim que notaram a presença da cobra, o local foi isolado e o animal foi retirado com auxílio das equipes de vigilância sanitária e do meio ambiente. A Coordenadoria Municipal de Educação e Cultura informou que nenhuma criança estava nas dependências da escola no momento e após a retirada foi realizada uma inspeção em todo o perímetro da creche. O órgão ainda acrescentou que, como medida de precaução, todas as providências de limpeza externa e reforço da manutenção das áreas verdes vizinhas estão sendo adotadas de imediato. A notícia é do G1. Agora, mudando de assunto, a equipe do Procon de Votuporanga está realizando o monitoramento dos preços praticados pelos postos de combustíveis da cidade. A ação tem caráter informativo e de acompanhamento do mercado, com o objetivo de orientar a população sobre os valores de referência do litro da gasolina, do etanol e do diesel, além de identificar as variações entre os menores e maiores preços encontrados durante a coleta. Desde a semana passada, os técnicos do órgão estão percorrendo os postos de combustíveis do município, coletando diariamente os valores e encaminhando as informações por meio de planilha online ao Procon São Paulo. A iniciativa ocorre de forma simultânea em todo o estado. O cenário de instabilidade no mercado internacional de combustíveis tem acendido o alerta para possíveis riscos de desabastecimento e também para eventuais práticas abusivas de preço. É importante ressaltar que a legislação vigente assegura a livre concorrência, não havendo tabelamento de preços. Mas também, justamente por isso, é importante que o consumidor fique atento e pesquise bastante antes de abastecer. Teve início ontem o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2026. Para saber mais informações sobre quem precisa fazer, qual a data final para entrega, as novidades deste ano e os serviços oferecidos pelo Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da Unifev, eu vou chamar o Alan Alves. É isso mesmo, Bruno. É aquela época do ano em que a gente precisa declarar o nosso imposto de renda. E eu estou aqui com um docente da Unifev, o Rodrigo Bertolozzi, para falar mais sobre. Rodrigo, tem novidade. Quais as principais mudanças do imposto de renda para 2026? Perfeito. Temos duas principais mudanças que nós precisamos trazer. Primeiro é o famoso cashback que a Receita Federal vai proporcionar ao contribuinte. Em via de regra, a gente precisa entender um pouco melhor como isso vai funcionar, até a sistemática da Receita Federal, mas aqueles contribuintes que tiveram algum valor de imposto retido ao longo do ano e não são obrigados a declarar, que antigamente precisavam ir atrás para fazer essa declaração, em regra, pela instrução normativa, a própria Receita Federal vai fazer a declaração para eles de forma automática. Então vamos entender como isso vai funcionar. E uma outra situação bacana é que houve algumas alterações em várias declarações que as empresas enviavam para a Receita Federal ao longo de 2025. E isso fez com que as declarações pré-preenchidas obtivessem uma outra base de dados. Portanto, atenção também nesse ponto, não entender e não confiar plenamente naquelas informações vindas da pré-preenchida, sempre analisar os documentos. Professor, quem tem que fazer a declaração? Perfeito. De forma muito objetiva, temos lá, se você em 2025 recebeu em rendimentos tributáveis, sendo eles salários, prolabores e aluguéis, o valor de R$ 35.584 mil, você está obrigado a declarar. Se você recebeu rendimentos isentos, como aqueles dividendos pagos por empresas, heranças, poupança acima de R$ 200 mil, também está obrigado a declarar. Se você operou em bolsa de valores, com vendas ou lucro tributável acima de 40 mil, se você teve ganho de capital na venda de bens com lucro acima de qualquer valor, você também tem obrigatoriedade de declarar. Se você opera em atividade rural, temos lá receita bruta acima de 177.920, portanto, também é obrigado a declarar. E por último, se você tem bens patrimoniais acima de 800 mil, você também está obrigado a declarar de forma bem resumida. Professor, tem que reunir quais tipos de documentos? Perfeito. Os documentos, a gente tem uma variação bem grande, mas vamos falar os principais entre eles. Primeiro, RG, CPF e título de eleitor, que são os documentos pessoais. Temos também informações sobre dependentes, como CPF e alguns outros documentos necessários, como data de nascimento. Os comprovantes de rendimento, que são bastante importantes, são eles informes de salário, aposentadoria ou outras fontes de renda. Temos também os informes financeiros, direto das instituições financeiras, como rendimentos bancários, aplicações financeiras. Registro patrimonial, ou seja, documentos relacionados a imóveis, veículos e outros bens. As despesas dedutíveis. Será que eu posso abater algum valor de tudo que eu paguei ou de tudo que eu tenho a pagar? Sim, é possível. Como, por exemplo, recibos de saúde ou recibos de educação.
Importante também salientar a importância dos recibos de aluguel, ou seja, informações detalhadas sobre os valores recebidos de aluguel. E, por fim, para facilitar o preenchimento e evitar erro, a declaração do ano anterior. E a Unifev presta apoio para quem tem dúvidas sobre? Sim, prestamos, enquanto cursos de Administração e Ciências Contábeis, em parceria com a Receita Federal através do NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, nós prestamos atendimento de forma totalmente gratuita a todos os contribuintes. Em regra, o NAF ele precisa obrigatoriamente, ele pode, na verdade, fazer as declarações das pessoas hipossuficientes, ou seja, quem não recebe altas rendas. Mas, de forma geral, nós estamos aqui, enquanto instituição de ensino e parceria com a Receita, para fazer essa proximidade e principalmente esclarecer as principais dúvidas dos contribuintes. Então veja, se você tem dúvida se é de alta renda ou não, se você precisa declarar, quais documentos levar, procure a Unifev, procure o NAF com os horários de atendimento em 3 dias, sendo eles na segunda-feira, das 6 da tarde às 7h30 da noite, às quartas-feiras, das 6 da tarde às 8h30 da noite e aos sábados, que é o nosso principal horário de atendimento, das 8 da manhã até o meio-dia, com professores e alunos especializados em prestar as melhores informações para todos os contribuintes. E falando em dúvidas, uma dúvida muito recorrente é quais são as penalidades para quem não declarar o imposto de renda? Vamos trabalhar com 2 de forma objetiva. A primeira é a inativação do CPF. Então, passado o prazo, que esse ano vai de ontem, dia 23 de março, até 29 de maio, passado o prazo de 29 de maio, quem não fez a declaração obrigatoriamente está com o CPF inativo. E aí vai barrar todos os cadastros que essa pessoa precisar fazer, junto a cartão de crédito, compras online, enfim, passa a ser um problema. Além do segundo, que é o problema financeiro. Então, nós teremos uma multa que vai gerar em torno de R$ 170 a multa mínima, até 20% do imposto devido. Então, temos 2 problemas aí em caso de não declaração. Muito obrigado, Rodrigo, pelas informações. Então, você aí de casa, não deixe de declarar o imposto de renda, não deixa para a última hora, pessoal. Bruno, devolva aí para o pessoal no estúdio. Obrigado, Alan, pelas informações. E Votuporanga tem diversas vagas de empregos abertas nesta semana. Agora chegou o momento de conferir as oportunidades de trabalho disponíveis no nosso quadro Teleemprego. O posto de atendimento ao trabalhador em Votuporanga tem vagas disponíveis para auxiliar de expedição, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, cuidador de idosos, montador de armação, ajudante geral, ajudante de motorista, estoquista, crediário, técnico em segurança do trabalho, motorista de rodotrem, mecânico de máquinas pesadas e motorista de caminhão manque. O PAT fica localizado no Centro do Empreendedor, na Rua Barão do Rio Branco, número 4497. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Acesse o site www.empregavotu.com.br e cadastre seu currículo para concorrer às vagas. A Santa Casa de Votuporanga tem oportunidades para auxiliar de contabilidade, auxiliar ou técnico em enfermagem para centro cirúrgico, enfermeiro assistencial para UTI geral, fonoaudiólogo, técnico em enfermagem para UTI neonatal, técnico em enfermagem para UTI geral e técnico em enfermagem para hemodiálise. Se você ficou interessado, envie seu currículo para trabalhecosco@santacasavotuporanga.com.br. Na Associação Comercial de Votuporanga, você encontra vagas para assistente de almoxarife, atendimento, auxiliar financeiro, caixa, cobrador, consultor comercial externo, consultor de vendas, crediário, mecânico, repositor, separador de mercadorias, serviços gerais, telemarketing, vendedor para segmento de chinelaria, vendedor para segmento de refrigeração, vendedora no segmento de cosméticos e vendedora no segmento de vestuário. Se você ficou interessado, envie seu currículo para emprego@acvnet.com.br ou envie pelo WhatsApp 17 981 32 0022. A Associação Comercial fica na Rua Mato Grosso, número 3549, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde.
Aguarde um momento, faremos um breve intervalo e logo voltamos com a previsão do tempo, as informações para quem deseja adotar um pet no abrigo municipal Recanto dos Focinhos em Votuporanga e uma matéria especial sobre o Dia da Mulher Juíza, que é celebrado no mês de março. Fique conosco, não saia daí! Estamos de volta com o segundo bloco do TV Jornal. Vamos começar a nossa previsão do tempo com imagens da chuva que teve início cedo e durou uma boa parte da manhã de hoje em Votuporanga. De acordo com o portal Climatempo, o restante da terça-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Em Polônia, temos a máxima de 29 graus e a mínima de 22, com a umidade máxima do ar 98%. Em São João das Duas Pontes, os termômetros apontam a máxima de 30 graus e a mínima de 22, com a umidade máxima do ar 94%. Em Monções, a máxima também é de 30 graus e a mínima de 22, com a umidade máxima do ar 95%. Hoje, em Votuporanga, temos a máxima de 29 graus e a mínima de 22, com a umidade do ar máxima em 95%. Na quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. A máxima será de 29 graus e a mínima de 21, com a umidade máxima do ar em 96%. O mês de março está chegando ao seu final, mas ele celebra duas importantes datas: o Dia das Mulheres e o Dia Internacional da Mulher Juíza, que reafirma a importância da presença feminina na magistratura e busca promover a igualdade de gênero no sistema judiciário. Para falar sobre esta profissão tão importante, a Júlia Topasso conversou com as juízas da Justiça do Trabalho de Votuporanga e com a coordenadora do curso de Direito da Unifev. O Poder Judiciário brasileiro passou por mudanças importantes nos últimos 20 anos, entre elas o aumento significativo da presença feminina em cargos dos tribunais. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, atualmente as mulheres já ocupam 40% dos cargos de juízas no país. O que me incentivou foi exatamente o direito, essa possibilidade de fazer a diferença na sociedade. Quando eu fui cursar Direito, eu sabia que eu queria ser juíza, mas eu não sabia a área que eu queria. E em contato com a disciplina, tive professores maravilhosos e eu fui assim, muito vocacionada ao direito do trabalho e ao processo do trabalho pela própria possibilidade de uma atuação em justiça social mais efetiva. Então essa foi a minha motivação. Neste mês de março, dedicado às mulheres, a Organização das Nações Unidas também instituiu o Dia Internacional das Juízas, criado em 2021, numa forma de destacar a importância da igualdade de gênero na justiça. O Dia das Juízas representa um reconhecimento da mulher nesse patamar do Poder Judiciário. Então, é fantástico que exista esse dia. Muitas dessas profissionais acabam se tornando referência para jovens estudantes, especialmente para aquelas que hoje estão na faculdade de Direito e sonham em seguir o mesmo caminho. E em Votuporanga, a procura pela área de Direito tem sido considerada alta entre as mulheres. Eu sempre falo para o pessoal, para os nossos ingressantes, que a carreira deles inicia-se no primeiro dia de aula. A construção da carreira deles inicia-se no primeiro dia de aula. Então, eles têm que se preparar desde os primeiros anos, com dedicação, muito estudo, muito conhecimento, e sem se distanciar da sua formação, do seu cuidado, na formação pessoal, ética, e desde os primeiros dias para que futuramente ele alcance a sua aprovação no concurso tão desejado. Representatividade feminina no judiciário também impacta a forma como a justiça é aplicada, trazendo uma visão mais atenta às diferentes realidades. A nossa sensibilidade natural nos faz exercer no dia a dia, dentro da comunidade, mas isso só nos fortalece. É preciso, sim, uma dedicação até maior do que dos próprios homens, mas somos totalmente capazes. A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal está reforçando um importante convite à população: adotar com responsabilidade e oferecer um novo lar aos cães e gatos acolhidos no abrigo municipal Recanto dos Focinhos. Atualmente, o abrigo atingiu o limite de ocupação permitido por lei. E para saber mais como funciona o processo de adoção, eu vou chamar a Isabelle Sami.
Exatamente. O abrigo Recanto dos Focinhos da Secretaria de Bem-Estar Animal aqui de Votuporanga atingiu o limite máximo de ocupação por lei, né? E nós temos aqui muitos cães, muitos gatos aguardando por um lar. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o secretário Chandeli. Chandeli, seja bem-vindo. Começa fazendo pra gente um balanço, né, de quantos animais estão sob os cuidados da secretaria. Hoje no abrigo municipal, como você disse, atingimos a nossa capacidade máxima permitida por lei. Todos os animais aqui, inclusive adultos e filhotes, eles são bem cuidados através dos nossos médicos veterinários, avaliados por eles. São castrados, vacinados, vermifugados, prontos para poder receber uma nova família. Os animais aqui, eles estão disponíveis e precisamos, né, que esses animais tenham a chance de serem adotados, porque dessa forma a gente diminui a capacidade, dando oportunidade da gente continuar com o nosso trabalho nas ruas, que é resgatar um animalzinho vitimado, ou um animal em situação de maus tratos. Mediante a situação aqui, a gente não consegue dar andamento nas demandas que chegam para a gente por conta dessa capacidade que nós atingimos atualmente. E Chandeli, a secretaria ela estuda ampliar tanto a questão de atendimento, né, quanto estrutural. Conta pra gente. A gente já está realizando essa ampliação depois que foi criada a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal. Já estamos programando alguns eventos, feiras de adoção que vai dar oportunidade desses animais saírem daqui. Aqui dentro de Votuporanga, se a pessoa não tem condições de vir buscar esse animal, a gente pode estar levando até a pessoa esse animal, mas a gente não perde a adoção. Nós vamos ampliar, inclusive, estamos criando um programa de realizar feira de adoção aos sábados aqui no abrigo municipal. Estamos trabalhando para que possamos abrir o abrigo nos finais de semana para que as pessoas possam estar vindo para cá para poder adotar um animalzinho. E Chandeli, como que o pessoal de Votuporanga pode ajudar, né? Esses animaizinhos, eles ficam aqui também. Queria que você contasse pra gente da questão de tratamento. Eles passam por todo um tratamento aqui, vacinação, castração, já está pronto para adoção, né? Exatamente. A atribuição da secretaria é entregar para o futuro adotante um animal bem saudável, né? Então a gente entrega já com a castração, a gente já entrega com a vermifugação, vacinação e avaliação do médico veterinário, para que ele possa ir para a nova casa do tutor já com as condições de saúde perfeitas. E colocamos também à disposição a Clínica Veterinária Municipal Meu Pet para os animais que saem daqui. E Chandeli, quem tiver um espacinho em casa, então, tiver interesse em adotar, como que faz para entrar em contato com a secretaria, conhecer os animaizinhos que estão disponíveis? A gente sempre solicita para que a pessoa venha até o abrigo municipal, que é de segunda a sexta-feira das 8 às 16h30. Pode também entrar no Conecta Votuporanga, onde a gente coloca foto desses animais que estão à disposição para adoção. Chandeli, obrigada pela participação, pelas informações. Então, pessoal, já fica aí o convite para você vir até o abrigo municipal, Recanto dos Focinhos. Tem vários animais disponíveis, desde os filhotes até os idosos, todos aguardando por um lar, por carinho, por amor. Eles que já passaram por vários momentos difíceis ao longo da vida deles, né? Então, vou deixar aqui também o WhatsApp do pessoal da Secretaria de Bem-Estar Animal, que é o 17 996 55 7592. O pessoal, ele não consegue atender a ligação, mas você pode mandar a sua mensagem. Inclusive, vou até pedir para o Antônio mostrar aqui, tô com o aplicativo Conecta Votuporanga aberto. Bem aqui, ó, logo na tela inicial já tem a parte da Secretaria de Bem-Estar Animal. Aqui você consegue ver algumas opções, né, de agendar castração, denúncia de maus tratos, recolhimento de animais, né, em vias públicas. E aqui no cantinho tem o Adote um Pet. Você clicando aqui, já aparecem as duas categorias, né, de gato, cachorro. Tem vários, gente, olha que bonitinho. O Pretucho, o Bruno, o Manuel, Farofa, Maneta, todos eles já estão disponíveis, castrados, vacinados, aguardando por um lar. Então fica muito fácil você conhecer todos eles. Então, enquanto essa feira de adoção ainda não acontece aqui no nosso município com tanta frequência, você pode vir, visitar e até escolher o seu novo amor, o seu novo amigo pelo aplicativo Conecta Votuporanga. Obrigado, Isa, pelas informações. O TV Jornal desta terça-feira termina aqui. Você acompanha outras notícias no canal da TV Unifev no YouTube. Uma boa tarde e nos vemos novamente amanhã.